Vamos ouvir. Vamos ouvir. Senhor presidente, Por favor, eu quero... quanta honra, Por favor. Vou pedir pra quanta baixar honra o aqui. destino me reservou de poder. Quanta honra o destino me reservou de poder. Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Viva! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza. Pronto, o plenário aqui explode em comemoração, muito cheio. Mais do que os 513 deputados estão aqui no plenário, familiares, assessores e muitos cartazes com tchau Dilma, vários cartazes que foram colocados agora para esta comemoração. Há uma certa perda de controle aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Mas olha, o voto tão esperado, Vila, aconteceu. Olha, professor. Bruno Araújo, que votou chorando, é o deputado mais jovem de Pernambuco, Vila. Eu acho que todos nós estávamos aguardando esse resultado. Conseguimos os 342, ainda faltam 37 parlamentares para votar, mas é um dia realmente histórico, um momento histórico, né? De termos alcançado aquilo que parecia impossível há 2 meses atrás. Acho que há 2 meses atrás, quando se falava sobre a possibilidade do impeachment, nós dizíamos, não, isso não vai ocorrer, isso é bobagem. Deputado Mauro Lopes, o senhor votou pelo impeachment, né? Votei, mas realmente agradecendo o governo, porque eu ocupei o cargo de ministro de Estado, né? E vou guardar na minha alma o agradecimento ao atual governo. Falou, senhor, A questão de ser o secretário-geral nacional do PMDB por 16 anos, tenho a obrigação realmente de honrar o meu partido, entendeu? E unanimidade também do PMDB de Minas Gerais, a bancada de Minas Gerais, a bancada na Assembleia Legislativa. Então, eu honrando o partido, na condição de secretário-geral, me vi na obrigação de cumprir o meu dever partidário, uma vez está sendo um julgamento político, mas aqui apenas é a admissibilidade, não é a condenação da nossa presidente. E a gente ouve os fogos aqui da Paulista, professor Vila, ao fundo, e agora o comentário do senhor. Os ouvintes querem saber o que o senhor pensa nesse condenação, momento. ao contrário do que o senhor que acabou de votar, é claro que é a condenação. É a condenação do projeto criminoso de poder, sim. Hoje é um dia histórico, nós estamos livrando do Lula. É assim a derrota, eles vão dizer, vão inventar 1000 histórias, eles são criminosos, eles vão dizer que a derrota foi vitória. Eles pensam que estão na época do totalitarismo, não, nós somos na época da democracia. Nós ganhamos, o Brasil ganhou hoje. Quem imaginaria há 2, 3 meses atrás que nós venceríamos? Vencemos, derrotamos da nossa forma, no convencimento, na palavra, na discussão, na pressão democrática, né? No respeito à lei, à ordem, à Constituição. É a nossa vitória, hoje é um grande dia. O 17 de abril vai estar registrado na nossa história como um dia glorioso, um dia de vitória. É um dia que a gente vai lavar a alma. Quanto tempo nós nos envergonhamos do governo, roubo, corrupção, eles dando risada na nossa cara. O Lula nos humilhou no mensalão, quando ele dizia que não existia, depois disse que existia, depois disse que não existia, no Petrolão, nas eleições, dizia que eles que colocavam o povo da rua e nós não conseguimos colocar ninguém e provamos o contrário. Basta ver, por exemplo, no dia 13 de março, a maior manifestação da história do Brasil. Dizia que não tinha voto, que eles tinham o domínio total do Congresso. Mentira! Nós temos uma votação que já passou, inclusive, do Código Constitucional numa vitória histórica. Aí, quando nomearam o Lula justamente para a Casa Civil, disseram, tá tudo mudado, Lula vai mudar a economia, Lula é um hábil articulador. Aconteceu o contrário. Posteriormente insistiram, ele começou a comprar voto da forma mais descarada possível. Ele é quadrilheiro, bandido, ladrão, cafajeste, marginal. Nós ganhamos. Quer dizer, é uma vitória incrível. Nós destruímos politicamente da nossa forma, no debate político, o projeto criminoso do poder. É uma vitória histórica. O Brasil não está mais
mais de joelhos para o Lula. A partir de hoje nós vamos iniciar um novo capítulo da história do Brasil. E num programa mínimo, a primeira coisa, claro que era o Fora Dilma, e houve o Fora Dilma que o Senado vai referendar. Não caiam na conversa que o Senado não vai votar, ou que ela pode votar. Acabou o governo, não existe mais governo criminoso, chega. E o próximo passo, claro, de todos os brasileiros, bem qual é? É Lula na cadeia. Lula coloca em risco a ordem pública, estimula a criminalidade, desmoraliza as instituições. É uma vitória fantástica. Eu digo para vocês que eu nunca imaginava de ver isso, porque em certo momento da nossa história recente, ele parecia tão invencível, ele cometia crimes e vencia, fazia de tudo, em parte porque a oposição sempre foi muito frágil, foi banana, foi covarde. E quem mudou isso? De um lado, a Operação Lava Jato, não é que ela fez política, a Operação Lava Jato devassou essa estrutura de poder corrompida, em várias fases, atingindo inclusive o chefe da quadrilha. Lembre-se da condução coercitiva naquela sexta-feira, o envolvimento da família e, por outro lado, a mobilização popular, o papel das ruas pela primeira vez desta forma na história do Brasil. As ruas é que pressionaram o parlamento, e aí os movimentos que organizaram essas grandes manifestações, e o papel dos que tiveram coragem, né? Daqueles meios de comunicação que não se esconderam, que não se debruçaram, que não ficaram embaixo da cama, né? Que ficaram com medo, né? Não tiveram a relação com o Brasil. Nós tivemos a relação com o Brasil, e isso foi determinante. Mostramos que quem vai mudar a história do Brasil são aqueles que têm compromisso com o Brasil. Essa vitória vai ficar marcada para todo sempre, porque de um lado nós conseguimos mostrar quem era esse governo, devassamos essa estrutura de governo, mostramos a quem eles efetivamente representavam, o papel da sociedade civil, como eu ressaltei anteriormente, foi determinante e fundamental lembrar uma coisa, e aí não é falar em nome próprio, estou até assistindo o deputado Jarbas Vasconcelos, uma pessoa brilhante, um grande homem, um grande político, eu espero que até faça parte do Ministério do novo governo. Mas a gente tem de lembrar daqueles que tiveram coragem no momento que o Brasil precisou da coragem, né? Naquele momento que parecia que você estava remando contra a corrente, porque a corrente da corrupção, o mar de lama era tão grande que quem queria remar ao contrário, em defesa da ética, da moralidade, da honestidade, da tradição, das cores verde e amarelo, seriam derrotados inevitavelmente. Aí a Rádio Jovem Pan jogou um papel fundamental. Ela mostrou na prática o seu compromisso, que não é de slogan, não, de ser a rádio do Brasil. Arriscou porque estava enfrentando criminosos, né? E Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, ministros da senhora Dilma que vinha ameaçar, sem vergonhas, quadrilheiros que receberam dinheiro roubado do Petrolão, sem vergonhas que vieram aqui, um deles veio me ameaçar, o sem vergonha, né? Que é de Araraquara, que não honra as calças que veste. Então nós mostramos na prática quem é brasileiro, quem tem sangue brasileiro e que não é traidor, não é bandido, não é corrupto. Então o papel aqui da Rádio Jovem Pan, e é importante falar isso agora, foi de coragem, arriscou, pôs a cabeça a prêmio, porque há meses atrás, 2, 3 meses, as pessoas diziam o seguinte: é invencível o PT, é invencível Lula, vocês estão fazendo um absurdo. E aí lembra-se quando uma revista babaquinha, financiada pelo projeto criminoso de poder, chamava-se daqui de Ku Klux Klan, escreveram isso, uma menina idiota, né, chegou e escreveu. Agora a grande questão que se coloca é mostrar quem é que defendeu o Brasil. Eu quero ver se essa menina, a revista e tantos outros têm coragem. Você tinha na internet os blogs sujos, né, sustentados com o dinheiro do crime. Então isso é importante nessa hora, é ver quem teve a coragem cívica, patriótica de defender os interesses nacionais. E quem teve foi a Rádio Jovem Pan. Quem os outros? Cadê o silêncio dos outros? Que ficaram calados, com medo, embaixo da cama, são traidores da pátria. E nesse momento nós estamos conseguindo viver um sonho. Eu já citei aqui uma coisa engraçada de um senhor, onde eu ponho gasolina, ele diz assim: olha, se for para sonhar pequeno, eu não durmo, né? E eu acho que eu sigo mais ou menos esse dito popular.
sonhar grande era ver a derrota do PT. Mas a derrota dessa forma, pelo impeachment, que é aquela derrota mais humilhante, não é só derrota eleitoral, é o carimbo de corrupção para todo sempre, é o partido do crime, o partido da corrupção, isso vai ficar para todo sempre, e já passamos em 350 votos, portanto já estouramos 351 o quórum constitucional. Isso, essa vitória vai ficar marcada para todo sempre. Nós não vamos nos esquecer disso. Sendo assim, eu acho que nós fizemos assim, poxa, se nós recordarmos o período recente, a Operação Lava Jato, os vários momentos de intervenção da Jovem Pan, as grandes manifestações, as 4 do ano passado, a de 13 de março, nós estamos conseguindo abrir um cenário de construir um novo Brasil. Não significa, aí vale lembrar, por exemplo, que nós vamos ser agora, saímos de um campo e vamos para outro, não é assim. Nós não saímos de um campo e vamos para outro. Nós vamos ficar no mesmo lugar onde sempre estivemos. E qual é o lugar que nós sempre estivemos? Na defesa do Brasil. Que para nós não existe partido, raça, classe, região. Existe o Brasil com todo. O Brasil, ele é uno. E é essa a nossa tarefa agora. De um lado é ver a responsabilidade do presidente que vai assumir, Michel Temer. Colar, exigir as mudanças. Nós queremos um outro Brasil. Queremos que a Lava Jato vá até o final. Cumpra todos os preceitos legais, condene quem precise condenar, e nós criamos um arcabouço legal para que isso não se repita mais. Não é possível, nós já tivemos isso em 1992 e em 2016 repetir esses fatos, e lembrar que esses fatos sobre o PT poderiam ter sido resolvidos lá atrás, em 2005, e não foram porque o projeto criminoso de poder se impôs, comprou apoio político, através do Lula, o seu chefe de quadrilha. Então isso tem de acabar, nós vamos ter um arcabouço legal que consiga dar condições de estabilidade política, porque isso é indispensável para o desenvolvimento econômico, para os investimentos tanto nacionais como estrangeiros, para que a gente possa criar uma moralidade, uma ética, que as pessoas respeitem o trabalho. Nós temos de viver do trabalho, não pode ser da ética petista, que é da ética do crime, do roubo, da malandragem, dessa história de levar vantagem. Nós temos de criar um novo espírito no Brasil, e é possível criar esse novo espírito, sim. Hoje pode ser o primeiro dia, é uma longa caminhada, e nós estaremos nessa longa caminhada, sempre na perspectiva crítica, sempre na perspectiva do povo brasileiro, dos mais pobres, daqueles que têm dificuldade, né? Daqueles que investem seu dinheiro e muitas vezes não viram o retorno. Quantas pessoas não perderam seus sonhos, destruídos pelo PT? Pô, milhares e milhares. Nós temos mais de 10 milhões de desempregados, podemos chegar a 12 milhões, tal. Portanto, frente a tudo isso, podemos construir um novo país.